Olá, queridos, mais uma vez aqui no canal Esperança e Felicidade. O dia de hoje para mim foi muito intenso, conversei com algumas pessoas, poucas, por mensagens, por telefonemas, mas pude perceber a angústia que está dominando o coração delas, a tristeza que invade a sua mente, pensamentos muitas vezes negativos, medo da morte, a doença que está matando milhares de pessoas no nosso país. E eu fiquei com o coração então apertado e me propus a ajudá-las em oração, em uma prece. Por isso que a minha pergunta para você que me assiste é: o que eu posso fazer por você? Então está aqui o endereço eletrônico esperancanal@gmail.com. Me mande um e-mail. Eu quero orar por você. Coloque ali o seu pedido de oração. Aquilo que você quer diante de Deus, eu vou fazer uma prece por você a Deus. Se quiser escrever também no comentário do vídeo, faça isso também, mas não deixe de participar. Envie o meu e-mail para alguém que precisa de uma oração. Vou lembrar aos senhores que a partir de hoje aí eu quero especificamente tratar de alguns temas relacionados ao medo. Hoje o meu assunto começa sobre isto: como vencer o medo. Queridos, é no tempo de angústia, de temor, de ansiedade, que nós precisamos nos apegar à fé. Se as respostas estão sendo difíceis, se nós não vemos uma luz que surge no final do túnel, precisamos nos unir em oração, em confiança e na fé. Não se esqueçam, há um Deus que cuida de mim e cuida de você. E mais do que nunca, Ele nos incentiva a orarmos. Então, façamos a Ele uma prece, porque juntos nós iremos vencer o medo. Nós podemos perder o emprego. A gente sabe que cedo ou tarde arruma outro. Nós podemos ter um problema financeiro. Sabemos que cedo ou tarde a gente pode se recuperar. Mas o medo da morte é o que mais tem assustado a humanidade. Porque a gente pensa muito pouco sobre a eternidade. Para muitos, a vida é apenas aquilo que se descortina nesse espaço temporal chamado mundo material, mundo terreno. Nesse sentido, não vale a pena pensar, então, na eternidade. Mas eu quero dizer para você uma coisa bem séria. A vida, queridos, não se resume ao aqui e agora. Por isso que você precisa entender que só vence o medo quando você se apega a uma promessa que começa agora e salta para a eternidade. Preste atenção na máxima de hoje. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse verso faz parte de uma linda poesia chamada Salmo 23. O que é o vale da sombra da morte? É o momento que estamos passando. Essa pandemia que veio e parece que nós não vemos o final dela. Começamos a vacinação no país, mas ainda assim o temor assola. O tempo todo ficamos perguntando: será que eu vou ser contaminado? O medo da morte. E quando a gente tem o medo, a gente esquece de viver. Por isso que o texto é muito precioso. Você vence o medo não porque você é forte. Você vence o medo, o pavor, não porque você tem recursos financeiros,
mas porque Deus está contigo. Então, ainda que eu ande, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, isso significa o quê? Aquele que crê no Senhor Deus, aquele que tem uma experiência com Deus Todo-Poderoso, não significa que ele está blindado, está imune à Covid, imune ao vírus, mas significa que ele não teme o vale da sombra da morte, ele não teme o perigo. Sabe por quê? Porque Deus está com ele. Isso também não significa que por causa disso eu vou andar displicentemente, sem máscara, sem cuidado algum com a minha saúde, com a minha proteção. Não, não, não. Não é isto. É crer que a morte já foi vencida por causa da vida que há em Cristo Jesus. Por isso, ainda que você, ainda que eu, ainda que todos nós pudéssemos andar pelo vale da sombra da morte, o mal, o medo não pode nos dominar. Você vence o medo quando você confia que Deus está contigo. Ele está com você aí. Se você está doente, Deus está com você neste exato momento. Se você está saudável, Deus está com você nesse momento. E por isso, queridos, de todo o meu coração, eu peço agora em oração, Deus, abençoe o meu irmão que está me ouvindo. Deus, cure o nosso país. Ajuda-nos a sair deste momento. Dai-nos força, fé e coragem para prosseguirmos a vida com a convicção de que Tu estás conosco. Não se esqueça, me mande o seu e-mail. Esta semana, os próximos dias, vamos vencer o medo pela fé. Pense nisso. Compartilhe esse vídeo com alguém e que Deus continue nos abençoando.